E o Flamengo aumentou a sua proposta por Caio Jorge, mas a negociação com o Cruzeiro segue emperrada. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história, sobre o Flamengo, que pretende aumentar a proposta para ter um camisa 9 para concorrer com o Pedro. Já o Flamengo não fechou, mas encaminhou a transferência, a venda de um lateral que já foi super importante. Para completar, últimas do mercado, bastidores, finanças e o Flamengo rejeitando a volta de Gerson. E fala também que Tati Castelhanos, observado agora pelo Flamengo e antes pelo Palmeiras, tem novo clube. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Espero que tenham passado uma bela virada de ano e mais, que tenham um 2026 espetacular. Aproveitando, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Bora falar agora sobre Tati Castelhanos, um dos mais antigos alvos do Flamengo. O rubro-negro já havia tentado contratar esse argentino na metade do ano e nos últimos dias. A mais recente oferta do Fla a Lazio de 25 milhões de euros. O time italiano pedia algo na casa dos 40 milhões de euros, e enquanto o Flamengo se movimentava para chegar a 30 milhões de euros, surgiu a notícia, nesse primeiro dia de 2026, de que Tati Castelhanos é novo reforço do West Ham da Inglaterra. Operação de 29 milhões de euros ou 189 milhões de reais. Importante registrar que o Tati prefere jogar na Inglaterra do que voltar para a América do Sul para atuar no Brasil. Ele entende que vai ter muito mais visibilidade na Premier League do que no Flamengo, mesmo tendo muito mais chances de faturar títulos no rubro-negro do que na equipe inglesa. Contrato entre o West Ham e o Tati Castelhanos de 5 anos, e na Europa o acordo já é tratado como certo. Só para completar, registrar que o Tati em outro momento também havia sido alvo do Palmeiras. Nem Verdão, nem Flamengo, os clubes mais ricos do Brasil e da América do Sul, foram capazes de avançar na tratativa com esse centroavante. Para completar, hora de falar sobre Flamengo e Caio Jorge. Rubro-negro aumentou sua proposta ao Cruzeiro pelo centroavante da Raposa. 32 milhões de euros ou 24 milhões de euros em dinheiro, e Everton Cebolinha, avaliado em mais ou menos 8 milhões de euros, a operação total chegaria a 208 milhões de reais. Cruzeiro se apressou para recusar mais uma vez a oferta, mesmo com Caio Jorge acenando com a possibilidade de mudança para o Flamengo. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, segue insistindo em 50 milhões de euros. O que eu ouvi é que se o Flamengo chegar com 30 milhões de euros ou algo parecido e incluir o Luiz Araújo em vez do Everton Cebolinha, que está um ano do fim do contrato e por isso tem um valor de mercado menor, pode haver negociação. O Cruzeiro gosta do Everton Cebolinha, mas gosta ainda mais do Luiz Araújo, jogador mais valorizado no mercado. Diante desse cenário, a tendência é que Caio Jorge permaneça na Raposa, mesmo com a possibilidade de mais do que dobrar seu salário no rubro-negro. Eu já contei para vocês que a proposta do Fla é para fazê-lo dono de um salário superior a 2 milhões de reais. Hoje, no Cruzeiro, Caio Jorge ganha na casa de 1 milhão de reais por mês. O Flamengo ainda queria assinar um contrato com o Caio Jorge por 4 anos. Sem Tati Castelhanos, eu não descarto que o Flamengo faça mais uma investida antes de encerrar tratativas pelo centroavante do Cruzeiro. Se você fosse dirigente do Fla, até quanto chegaria nessa possibilidade de negócio? Já uso o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau. Quero falar agora sobre o Flamengo, que disse não à possibilidade de Gerson voltar à Gávea. Antes de se oferecer para outros clubes brasileiros, o Gerson, por meio do seu pai e empresário Marcão, procurou o rubro-negro. O contato foi do Marcão com José Boto, o diretor executivo de futebol. Nessa ligação telefônica, o Marcão deixou claro ao Boto que não estava satisfeito no Zenit e que pretendia voltar ao Brasil. Por conta disso, a prioridade seria do Flamengo. O Boto ficou de conversar com o presidente BAP e dar uma resposta para o Marcão. Acontece que o Boto nem procurou o BAP, porque sabia que o atual presidente rubro-negro está muito chateado e irritado com o Marcão e com o filho dele, o Gerson. Diante disso, Boto nem retornou a ligação do Marcão, foi o que fez o empresário do Gerson entender que o Flamengo não tinha intenção de contratá-lo. E a partir daí passou a oferecê-lo para vários clubes. Nesse momento, o clube mais interessado é o Cruzeiro. O grande ponto é que o Zenit também tem dificultado as negociações, sugerindo 40 milhões de euros, com detalhe de que o Gerson foi comprado por 25 milhões de euros e nesses 6 meses de Rússia, ele nada fez além de se desvalorizar.
Gerson não conseguiu ser titular, marcou um único gol e é apontado pela imprensa e até por torcedores do Zenit como alguém extremamente lento. Vamos ver se essa história avança em relação a Gerson e Cruzeiro. O Flamengo está completamente descartado. Quero falar agora sobre John Arias, o meio atacante colombiano que é alvo de Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, deu uma resposta importante depois do empate em 1-1 do time dele, o Wolverhampton, lanterna do campeonato inglês, com o Manchester United nessa terça-feira, inclusive com o John Arias sendo titular durante os 90 minutos. Ele foi perguntado, e aí, você volta ao Brasil, tem prioridade? A resposta, abre aspas, a minha prioridade no Brasil sempre será o Fluminense. É um clube que eu e minha família temos carinho, consideramos nossa casa. Claro que não depende apenas de mim, depende do Fluminense. Mas calma, antes de você imaginar que uma negociação possa acontecer por agora, o Arias também disse isso aqui, abre aspas. Meu momento é aqui no Wolverhampton. Meu presente está aqui, então estou 100% focado em fazer coisas boas aqui, fazer meu trabalho, porque sei o jogador que eu sou e o que eu posso fazer, fecha aspas. O que o Arias está querendo dizer é que não descarta a volta ao Brasil, dando preferência ao Fluminense. Mas, nesse momento, às vésperas da janela de janeiro, a prioridade é continuar no futebol inglês. Se o time dele confirmar o rebaixamento e tudo se encaminha para isso, aí sim o Arias vai entender o mercado, vai escutar propostas para eventualmente decidir pela volta ao Brasil. Hora de falar sobre o Flamengo que decidiu aumentar sua proposta por Tati Castellanos, atacante argentino de 27 anos de idade que pertence a Lazio. Primeira oferta do Flamengo já recusada pelo clube italiano de 25 milhões de euros. A Lazio tem batido na tecla de que quer 40 milhões de euros para fazer negócio. O Flamengo não vai chegar aos 40 milhões de euros, mas promete para os primeiros dias de 2026 uma proposta de 30 milhões de euros, a gente está falando de 193 milhões de reais. Só para você entender, o Flamengo trabalha em duas frentes na busca por um 9 que concorra com o Pedro. Caio Jorge, do Cruzeiro, e Tati Castellanos, da Lazio. Primeira oferta pelo Caio Jorge foi recusada, 30 milhões de euros. O Flamengo ainda fez uma segunda proposta de 22 milhões de euros, mais do Cebolinha. E o Cruzeiro tem batido na tecla de que quer 50 milhões de euros. O Flamengo não desistiu dessa operação, mas trabalha em paralelo com essas conversas em relação ao Lazio. Essa nova proposta de 30 milhões de euros será apresentada em breve. Tati Castellanos, que já foi alvo do Palmeiras, jogou na atual temporada, ou melhor, na temporada passada 40 jogos, com 14 gols e 5 assistências. Na atual temporada, números bem mais discretos, a gente está na metade do ano lá no futebol europeu, foram 12 jogos, 2 gols e 3 assistências. Atleta com passagens pelo New York City, Girona e Lazio desde 2023. Você que está me assistindo, prefere Tati Castellanos ou Caio Jorge? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians. Michael, atacante do Flamengo, foi oferecido ao Fla. Rubro-negro busca interessados no Michael, mas essa procura tem sido complicada. Há dois motivos que tornam o negócio mais difícil. Primeiro, seu salário de R$1,5 milhão por mês. Depois, o Flamengo exige uma compensação financeira para negociá-lo. Pois bem, onde é que o Corinthians entra nessa história? O nome do Michael foi sugerido ao Corinthians, que gostou. Há dentro do clube a percepção de que o Michael pode ser esse atacante de velocidade que falta no elenco. Dorival Júnior é um entusiasta da ideia. Agora, o Flamengo e o Corinthians tentam chegar a um acordo. Ele viria por empréstimo ou em definitivo? Que compensação financeira o Corinthians ofereceria? O Michael topa reduzir um pouco o seu salário? Vale a lembrança de que o atacante está completamente fora dos planos do treinador Felipe Luiz. Desde 15 de novembro, o Michael jogou apenas uma partida, aquele jogo contra o Mirassol, a última rodada do Campeonato Brasileiro, em que nem o Felipe Luiz participou. O time principal do Flamengo já havia viajado para o Catar e aí entraram em campo atletas do Sub-20 e alguns poucos reforços, entre eles o Michael. Ainda assim, o atacante disputou na temporada passada 31 partidas com 2 gols e 4 assistências. A prioridade no Corinthians hoje é encontrar um zagueiro, um lateral direito, mais um meio-campista e 2 jogadores de velocidade. Há a percepção de que faltam atletas de lado do campo, especialmente depois das saídas de Thales Magno e também Angel Romero. A preocupação em relação ao ataque se tornou ainda maior.